Salve, família vascaína! Se liga só, sabe por que o Jorge Salgado tá sumido? Não aparece, não bota cara, não fala. Sabe por quê? Vou te mostrar aqui por quê. Eu quero bater palma pro torcedor do Vasco. Mesmo na desgraça, ainda arruma um jeito de a gente rir. E tá aqui na tela pra vocês, família vascaína, ó, confirmado. Segundo fontes da coluna, Léo Dias, o presidente Jorge Salgado é mais um dos confirmados no camarote do BBB 22. O presidente não é visto nas redes sociais, nem em entrevistas coletivas e não dá a cara e já pode estar em confinamento, divulgação aí da Mais Vasco. Salgado no BBB 22. Família vascaína, eu vou mudar aqui o ditado, né? Todo castigo para vascaíno é pouco. Por que um doido desse não é tricolor, mulambo, botafoguense? Cara, que merda, né, mano? Para não falar um palavrão aqui no início do vídeo. Puta que merda. É brincadeira ter um cara desse como presidente. Mais uma vez, todo castigo para vascaíno é pouco. Mas o negócio é o seguinte, família vascaína. Ontem a Carol Pfeiffer, ela abriu uma caixinha de perguntas. E aí, claro, torcedor vascaíno vai lá e faz várias perguntas. Um perguntou o seguinte: você achou que a situação do Vasco era pior do que você imaginava? E ela ali, com as palavras dela, vou trazer aqui no vídeo, disse que não, que o Vasco sim tem solução. E aí em um podcast que ela participou, ela deixou ali a entender que às vezes um clube não anda ou não toma as decisões, né, de gestão certa, não por má intenção, mas sim por falta de capacidade. E aí eu quero trazer esses pontos aqui com vocês para dizer o seguinte, não nas palavras dela, não diretamente, mas dando a entender que a gestão de Jorge Salgado é incompetente. Quero saber a opinião de vocês aqui durante o vídeo. Vou trazer também, vamos falar um pouquinho de futebol, vamos tentar aí, de alguma forma, ver o que o Vasco pode planejar para 2022. Será que já tem um time titular? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, família vascaína, e não dá pra negar que o principal objetivo do Vasco é a volta à elite do futebol brasileiro. Depois de uma 10ª colocação nesse ano, é claro que a gente imaginava aí uma outra postura dessa gestão de merda, com contratações aí melhores, contratações que realmente pudessem vir jogar e ajudar. Inclusive também teve aí, né, ontem à noite surgiu o nome do Mike, um jogador que disputou o último campeonato brasileiro pela Chapecoense, foi rebaixado pela Chapecoense. O Vasco teria ali interesse nesse jogador. É um jogador que, na minha visão, valeria a aposta. É um jogador de 22 anos. Acompanhei o Mike. O Mike surgiu lá com o Fernando Diniz no Audax, em São Paulo. É um jogador de lado de campo e que tem essa característica de velocidade, de partir para dentro, de fazer o fundo. Acho sim que seria um jogador interessante, mas infelizmente o Vasco chegou tarde e o jogador vai jogar na Coreia do Sul. E aí a gente tenta aqui de alguma maneira montar o time titular do Vasco. Vamos fazer esse exercício aí, bota aí nos comentários também qual seria o time titular do Vasco. Na minha opinião, família vascaína, será o seguinte, claro que tem essas situações aí de Covid e tudo mais, mas vamos tentar aqui montar o time do Vasco com as contratações e todo mundo zerado aí pra jogar. Seria aí o Thiago Rodrigues, na zaga, Kangá e Anderson Conceição. Na lateral direita aqui já vou botar o Everton, né? Porque informações dizem aí que o Everton e o Bruno Nazário já estão praticamente certos. E não vejo o Léo Matos e o Caio Tenório também foi emprestado. E o Léo Matos realmente não tem que nem entrar dentro de campo. Então vamos colocar aí o Everton. E acho que esse no Vasco me leva a entender que o titular, pelo menos no início, vai ser o Edmar. Então o sistema defensivo aí fica com Thiago Rodrigues, Kangá, Anderson Conceição, Everton e Edmar. No meio-campo, acho que vai jogar aí o Yuri Lara. E aí a gente tem que ver ali as opções de um segundo volante. A gente não sabe como é que vai ficar o Bruno Gomes, né? A gente espera que o Matias Galassa tenha mais tempo de jogo, tenha mais oportunidades. Então vou colocar aí o Yuri Lara e o Matias Galassa. Eu quero saber a opinião de vocês, quem seria aí esse parceiro do Yuri Lara. No meio-campo, eu acho que ele vai entrar aí com Nenê, Isaac e Bruno Nazário, e na frente o Raniel. Esse é o time que hoje, com as contratações que o Vasco tem no elenco,
para mim seria o time titular. Não vejo o Peck como titular, acho que tem que entrar no decorrer do jogo. Não vejo nenhum outro aí, o time do Vasco, o elenco é bem ruim, então acho que esse seria o time titular. Quero saber a opinião de vocês e já digo logo, esse time não sobe, não sobe. Se a gente pegar aí esse time que eu disse aqui, jogadores que mal jogaram nos seus clubes, né? O caso do Anderson Conceição, o Isaac jogou bem pouco, Bruno Nazário jogou pouquíssimo, e jogadores que realmente não tiveram destaque nos seus clubes. A gente pode destacar aí apenas o Yuri e o Thiago Rodrigues. Então, realmente, do Vasco, mais uma vez, monta um time de refúgio, repetindo os erros de 2021. E aí, família vascaína, pra gente finalizar a parte de futebol, queria destacar para vocês os nossos adversários, né? E principalmente a gente vai falar aqui do Grêmio, né? A gente viu uma entrevista do Romildo Bonzá, assim que o Grêmio foi confirmado o seu rebaixamento para esse ano, disse que ia montar um time para subir já no ano seguinte, não ia ter margem para erro. E aí eu quero mostrar aqui as contratações do Grêmio para essa temporada de 2022 e gostaria da sua opinião aí nos comentários. O Grêmio já garantiu uma vaga? É modo de dizer, é claro, família vascaína, os 3 pontos, né? A vaga vai ser conquistada dentro de campo, mas eu acho que as contratações já mostram o caminho que o Grêmio pode trilhar nessa competição aí da Série B. E tá aí na tela para vocês, ó, o Nicolas, um bom lateral esquerdo, se destacou no Atlético Goianiense. O Orejuela, apesar de não gostar muito, acho que na Série B vai render pelo nível técnico. Bruno Alves, acho um bom zagueiro, teria vaga fácil no Vasco, por exemplo. O Janderson, que indiquei aqui no canal, um jogador de lado de campo que acrescentaria muito para o Vasco. Diego Souza e Benítez, 2 jogadores aí que já passaram no Vasco. Acho que o Diego Souza, apesar da idade, apesar de muitos torcedores do Vasco não queriam o Diego Souza aqui, acho que é um jogador que entrega e na Série B vai fazer gols aí que vão ajudar o Grêmio. E o Martim Benítez, a gente sabe da qualidade dele, se tiver bem condicionado, bem na parte física, vai entregar com certeza, ainda mais numa Série B. Então, na minha opinião, vai ficar complicado. O Grêmio já tá montando um time aí para garantir uma das vagas e o Vasco, esse time maravilhoso, ficaria aí disputando 3 vagas. Queria saber a sua opinião, família vascaína. Vamos falar de gestão e principalmente aqui um ponto que eu coloco, incompetência. A gente já sabe que tem demais nessa gestão, mas eu acho que o que precisa mudar no Vasco rapidamente, não só esse ano, nessa gestão, mas para o futuro, que o torcedor pare de ser tratado como palhaço. Essa é a verdade. O torcedor é tratado hoje no Vasco da Gama como palhaço. O principal ativo do clube é tratado como palhaço. Por quê? Vamos ler essa matéria aqui, vou colocar na tela aí para vocês, né, que o Vitor Roma diz que verba da Ambev não foi suficiente para cobrir custos e dívidas de futebol feminino. Ele coloca aqui, ó, no Twitter dele, por ocasião da renovação com a Ambev, o marketing negociou uma verba específica para transformar o futebol feminino em autossustentável. O Douglas tem razão quando diz que somos responsáveis por isso, né? Infelizmente erraram mais uma vez e aí mancha a história do Vasco, mancha aí o futebol feminino do Clube de Regatas Vasco da Gama porque negociaram de forma errada. Mas vários canais estão denunciando essa situação. A própria Ambev, o Globo Esporte procurou a Ambev para ouvir nessa situação e a Ambev quer explicações, porque foi dito que essa verba deixaria o futebol feminino autossustentável e a gente vê aí a vergonha que está acontecendo e manchando a história do Vasco. E por que eu digo aqui que é tratar o torcedor como palhaço? Eu quero passar aqui para vocês esse Twitter aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho, do Vitor Roma, que voltou a utilizar a ferramenta do Twitter para comunicar-se com o torcedor. E ele diz aqui o seguinte, ó: após um ano muito difícil, entendo quem me critique por não estar opinando sobre todos os acontecimentos do Vasco. Após tantos anos de posicionamento claros e sem receio de tomar posição em quaisquer assunto, mas aquele era o Vitor fora da gestão. E eu pego assim esse Twitter, esse depoimento aqui do Vitor Roma, e ele claramente
Tá te chamando de palhaço, tá me chamando de palhaço, né? Porque ele diz aqui que é o Vitor Roma fora da gestão, por isso que ele se posicionava, por isso que ele criticava. E aí fica claro como é que ele vai no Twitter criticar a maior vergonha da história do Vasco. Ele participa do pior resultado da história do Vasco da Gama e mete uma dessa. É chamar o torcedor de palhaço ou não é? E aí eu pego aqui um outro Twitter que o Campelo destacou um tempo atrás, dizendo o seguinte, ó. O Campelo botou, como dizem no futebol, nada como um dia após o outro. E tá aí o Twitter do Vitor Roma, ó. Novo balancete do Vasco mostra que faturamos 50 milhões de reais a menos que o Fluminense. Sinceramente, o que falta para os golpistas naquela época, quer dizer, o Campelo, e todos os que foram eleitos com ele, ocupam poderes, pedirem o boné e convocarem a Assembleia Geral. Não deu certo, falhou. Porra, como o Campelo colocou aqui, nada como um dia após o outro, né? Ele parece que ele descreveu lá atrás, lá em 2020, essa gestão agora. Tá vendo como é que é chamar o torcedor de palhaço? Então, não é só a falta de competência, não é a falta de credibilidade, é tratar o torcedor, é humilhar o torcedor vascaíno. E aí eu quero trazer aqui a Carol Pfeiffer, isso sim, porque ontem ela respondeu algumas perguntas aí dos vascaínos, procurando saber aí como é que tá a situação, e aí eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro ela vai falar aí como é que tá a situação de ajudar financeiramente, com algum parceiro, com algum investidor, com um patrocinador, e ela vai colocar aqui, ó. Pessoal, ainda não. A gente tem reunião na semana que vem. Como eu falei, tô falando direto lá com o pessoal, com o Vitor e com o Luiz, mas eu não tô comentando muito aqui para não deixar o povo ansioso. Vamos esperar dar certo. Agora eu vou trazer aqui ela respondendo um vascaíno, dizendo que ela imaginou da situação do Vasco tá pior, sim, pelo que se falava na internet, e depois eu vou trazer aqui um corte dela num podcast falando da situação de gestão de braço, que eu acho que ali ela quis dizer competência. Se liga só, família vascaína. Não achei que é pior do que eu esperava, não, tá? Tinha visto muito terrorismo na internet e tal, e tem sim, claro, solução. Pra tudo tem solução, menos pra morte. Algumas conclusões a gente já chegou. E que assim, gente, eu não tô inventando a roda. Não são coisas que eu inventei ou que ideias mirabolantes que eu trouxe. São coisas simplesmente práticas que podem ser executadas e que muitas vezes não são executadas. Não é nem por má fé ou má vontade de quem tá ali, mas é falta de braço mesmo. Então, assim, quando você tem um negócio, é igual, poxa, se eu olhar no caso da Ato, tem um monte de coisa pra melhorar. Sim. Como qualquer negócio, né? Então ela tá saudável e tudo mais. Eu acho que a coisa mais urgente é sempre olhar pro caixa, é olhar pros números. Porque, obviamente, resolvendo essa situação, o clube, inclusive, tem mais tempo para se dedicar a negociar com os jogadores, a trazer outras pessoas melhores para o time. E para finalizar aqui, família vascaína, ela é perguntada lá se ela tivesse a possibilidade, ela compraria o Vasco. Vamos ver a resposta dela? Com certeza, mas não é só a oportunidade, né? Você agregar no negócio, né? Então, quando você compra uma empresa, você tem que saber que você tem capacidade de liderar, de fazer o negócio crescer. E é, sim, também o time, né? Então, não só... E aí, família vascaína, nessa resposta final dela, eu destaco a competência, a capacidade de agregar na instituição. Isso aí ela falou, ela tendo a possibilidade de comprar, mas eu acho que esse contexto é um contexto interessantíssimo para as pessoas que estão lá dentro, ou futuramente isso acontecer no Vasco. Porra, só entra se você ter a capacidade, se você está preparado realmente para ajudar a instituição. Isso não pode acontecer mais no Vasco, isso é muito sofrimento. Olha só o futebol feminino, olha o futebol masculino, olha a instituição largada. Então, se você não tem a capacidade de agregar, de ajudar a instituição, você não deveria estar sentado na cadeira. E o que eu mostrei aqui do Vitor Roma é isso. O torcedor, o clube é tratado como palhaço. É por isso que a gente está caminhando aí nessa merda. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto, sem essa gestão de merda. É sim, muito bom ser Vasco.